gente, estou aqui com Leonardo Sakamoto, jornalista, conselheiro do Fundo da ONU contra o Trabalho Escravo, e o papo é exploração da mão de obra no mundo. Ô Léo, o Brasil tem sistemática política de fiscalização, né, desde os anos 90. Desde 95. Eu acho que a gente está falando de mais de 53 mil trabalhadores resgatados. Isso ao longo de uma série histórica tem diminuído a ocorrência ou é uma constante? Olha, começou as libertações através dos grupos de fiscalização móveis, auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, policiais federais ou rodoviários federais, começaram em 95 a checar denúncias, né, e libertar trabalhadores. O número foi crescendo, o governo Fernando Henrique tem o mérito de ter criado o sistema de combate à escravidão, o governo Lula de ter dado um upgrade, um grau nesse sistema, né? Então houve um crescimento, né, que acompanhou inclusive o boom econômico. É engraçado que o trabalho escravo, o aumento do trabalho escravo acontece não em crises econômicas, mas no momento de crescimento econômico. Como o trabalho infantil também. Exatamente, porque né? você precisa de tem mais mercado, mão de obra. Tem demanda por mão de obra. Então as pessoas tem que derrubar a Amazônia, tem que fazer nova fazenda, tem que fazer várias coisas, então vai crescendo, né? Agora, o que acontece é que lá pelo governo Dilma, né, a Dilma manteve a política, só que começou a decrescer a quantidade de recursos que eram destinados para combater o trabalho escravo. Começou a decrescer um pouco a Dilma, não houve um grande decréscimo, mas à medida que você investe menos dinheiro, você tem menos recursos, menos estrutura para combater também esse crime. O governo Temer também foi decrescendo, né, em recursos, né, e agora o governo Bolsonaro. Menos recursos para investir para libertar e menos casos de libertação. Isso não significa que você tem menos trabalho escravo. Claro. Isso significa que você está libertando menos gente. E como é que a gente faz para banir essa realidade nefasta da sociedade brasileira? É um tripé que você tem que atacar 3 pernas. Primeira perna tem que atacar a impunidade. Você não pode deixar impune. Tem que processar criminalmente, tem que processar trabalhisticamente, botando pesadas compensações, né, para quem utiliza desse crime. Tem que fiscalizar, aplicar multa, mostrar quem é. 2, combater a ganância. O que trabalho escravo não é feito porque as pessoas elas são maldosas. Usa-se trabalho escravo para obter lucro. Então, se você garantir prejuízo... Rende, né? Rende. Se você torna isso, o que é lucro, você torna prejuízo, você muda essa equação. E a terceira coisa é a questão da pobreza. É evitar que as pessoas sejam vulneráveis, combater a vulnerabilidade social para que as pessoas não precisem procurar empregos ruins ou que as pessoas não caiam tão facilmente na teia da escravização. A dimensão de uma lista suja, pública e acessível para a sociedade ou para instituições financeiras, essa dimensão do constrangimento, ela funciona? A dimensão da transparência e do constrangimento funciona e muito, né? O governo brasileiro criou em 2003 a lista suja do trabalho escravo, cadastro de empregadores flagrados com esse crime, e é uma lista que é atualizada a cada 6 meses, né? Publicado lá, as pessoas têm direito à defesa em 2 instâncias administrativas, o nome fica lá. E essa transparência, ela é utilizada pelo setor produtivo brasileiro antes de fazer negócios. O governo não manda falar, façam isso, façam aquilo com a lista. Não, a lista está lá, é transparência. E os empresários fazem o quê? Checam antes de fazer negócio. Assim você faz o quê? Você protege a economia brasileira, você evita que sejam erguidas barreiras comerciais a toda uma área, um setor econômico. As famosas barreiras não tarifárias, né? Então, uma transparência, garantir informação permite que gerenciamento de risco seja feito para evitar concorrência desleal, para evitar dumping social, né? Tanto é que até rapidamente contar um caso engraçado, eu estava no Congresso Nacional uns anos atrás, falando sobre trabalho escravo e a lista suja, um deputado levantou a mão e falou assim, olha, Sakamoto, mas eu estou ainda não convencido desse instrumento comunista da lista suja. Eu falei, deputado, eu acho que não há nada tão capitalista quanto garantir informação para tomada correta de decisões dentro do mercado. A lealdade na concorrência, né? Exatamente. Dando informação para o mercado, ele funciona a contento. É claro que o governo tem que agir para garantir informação e garantir libertação de trabalhadores. O que você vê de semelhança e quais são as diferenças entre os episódios, as violações no Brasil e fora do país? Que países você já visitou? Olha, o Brasil ele é considerado pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, como o maior exemplo global no combate a esse crime, né? A gente conseguiu, ao longo de décadas, lá desde a ditadura militar,
passando pela redemocratização até hoje, construir um sistema de combate ao trabalho escravo em que o mundo inteiro vem visitar a gente para tentar entender como é que tem sido feito, o que tem feito. Essa estrutura de fiscalização que você mencionou... É a base de tudo, mas a estrutura de fiscalização, a lista suja, toda aquela coisa do pós-libertação, há projetos de pós-libertação, a ação das empresas para cortar, quando alguém aparece na lista suja, o nome se uma empresa de mercado com ações na bolsa aparece na lista, ela cai na lista na bolsa, porque as pessoas olham aquilo como um risco. Então, você tem um processo no Brasil funcionando. O Brasil, o trabalho escravo ele é muito mais violento em áreas com uma presença baixa do Estado para efetivar direitos, ou seja, na Amazônia, no Pantanal. Então é muito violento, você tem assassinato, você tem espancamento, você tem muita coisa. Agora, o trabalho escravo em outras partes do mundo, ele vai se adaptando de acordo com a realidade local. Eu já conversei com pessoas que foram crianças soldados na África, escravizadas para serem soldados. Já estive com pessoas que tinham sido escravizadas para ser pescadores em Gana, né, que é na África também, pescadoras em lagos, então inclusive algumas delas acabavam ficando com problemas motores, porque tinham que ficar muito tempo embaixo d'água, obrigatoriamente para pescar. Conversei com ex-costureiras no Sudeste Asiático, conversei com mulheres que foram exploradas sexualmente, como na Austrália. Por quê? Porque trabalho escravo... Na Austrália, porque trabalho escravo não é uma coisa ligado apenas a... Existe em todos os países do mundo. A pobreza ou abaixo de desenvolvimento humano. O pobre é o escravizado. Agora, você tem pobreza em países ricos, é que as pessoas esquecem disso. Você tem milhares de escravos nos Estados Unidos, na França, né? Argelinos escravizados na França, latino-americanos escravizados nos Estados Unidos. Todos os países do mundo, de acordo com a OIT, ela tem esse tipo de exploração. Elas vão se adaptando às realidades e às histórias de cada lugar. Agora, interessantemente, todas elas estão ligadas internacionalmente, porque se você for ver, quando elas produzem commodities, quando elas produzem produtos que são padronizados, vendidos no mercado, elas acabam se conectando ao redor do mundo. Então, é um trabalho escravo para minerar, tirar minerais da África, que depois acaba sendo processado por trabalhadores superexplorados na Ásia para fazer componentes, que depois é superexplorado por trabalhadores no Brasil que vão montar tudo. É uma cadeia, né? Na América Latina, tem episódios e situações de que tipo? Nós temos desde trabalho escravo da agricultura, e é mais forte na América Latina, na agricultura, na agropecuária, digamos assim. Assim como no Brasil. Exatamente, esse é onde é mais forte. Mas também temos nas confecções. Na Argentina, temos inclusive organizações não governamentais bem fortes, como a Alameda, entre outras, que atuam no combate ao trabalho escravo urbano, principalmente nas oficinas de costura. E aí é uma curiosidade. Um personagem argentino que antes de ser globalmente famoso, atuava no combate ao trabalho escravo, denunciava, era o Papa Francisco. O Francisco ele é interessante porque um dos principais temas do papado dele é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Você vai perceber todo momento ele está falando, ele está comentando, ele está fazendo eventos no Vaticano sobre isso, né? É importantíssimo, ele fez até reuniões interreligiosas, porque ele fala que isso é um problema global e deve ser atuado globalmente. Você já falou mais de uma vez sobre a questão da exploração sexual. Como é essa realidade no Brasil? Olha, o Brasil é um país, além do Brasil ser racista, machista, misógino, nós somos um país que, desculpa usar o termo, mas com um alto índice de homens entre a população que acham normal a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, infelizmente... Todo o território tem uma mancha... Em todo o território. Em todo o território. Da mesma forma que a violência de gênero ela acomete ela está presente em lares ricos e lares pobres, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes também. Então, você tem desde casos de meninas que são obrigadas a serem exploradas, que fazem a alegria de empresários em ricos navios, em ricos barcos, né? E até crianças que são exploradas por algumas dezenas de reais na divisa entre o Maranhão e o Tocantins, em bordéis em Belém, em bordéis no estado de São Paulo e por aí vai. Por exemplo, tem um caso que ficou famoso, que houve uma libertação em uma casa de prostituição que fornecia aqueles serviços para os operários da usina hidrelétrica de Belo Monte durante a construção. Inclusive, tinha uma adolescente que havia sido resgatada,
se não me falha a memória, era uma adolescente trans, inclusive, tinha sido resgatada dessa exploração sexual forçada. Eram pessoas que tinham sido traficadas da região sul do Brasil, sob promessas, né? Quando chegaram lá, elas tinham que só prestar serviços. Nossa. Então, ou seja, é uma coisa que acontece de forma nacional, só que, infelizmente, é um combate mais difícil, porque é um combate mais nas sombras, né? Além de exploração interna, o Brasil é um grande fornecedor de pessoas que são traficadas para a Europa, para os Estados Unidos. Então, você tem muitos casos de mulheres, tem redes de tráfico internacional, você tem redes de casos no Brasil que a pessoa ela é prometida que ela vai ser modelo no exterior e chega lá no exterior, ela se torna um objeto sexual. Ô, Léo, eu queria te perguntar sobre a questão do setor financeiro. Eu sei que você tem uma atuação, talvez mais recente, na direção de fazer o setor financeiro asfixiar, né, em alguma medida, o financiamento a empresas e empregadores envolvidos com trabalho escravo. Como é que é essa atuação? Então, eu faço parte, né, da Comissão Global do Setor Financeiro contra o trabalho escravo e o tráfico de seres humanos, chamada Liechtenstein Initiative. Ela reúne, essa comissão reúne 20 e poucas pessoas, entre representantes de grandes bancos, de governos, de grandes empresas, sindicatos, organizações internacionais. São 20 e poucas pessoas para criar um protocolo global para combater o trabalho escravo no setor financeiro. Porque o setor financeiro, ele subsidia, ele financia todo o processo produtivo. Então, se ele consegue secar, drenar para fora, ele consegue evitar determinados problemas, né? Então, há muita coisa que tem sido... Protagonismo importantíssimo. É um protagonismo importante. Os bancos brasileiros têm um trabalho interessante nesse sentido. Bancos privados, como Itaú, Santander, bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa, o BNDES, tem uma atuação nesse sentido, que é evitar financiamento de quem se utiliza de trabalho escravo. Não é perfeito, é claro que tem problemas, eles continuam financiando aqui e ali, mas tem políticas internas. Agora, o que está se buscando internacionalmente não é necessariamente você criar cortes aqui e ali, mas é realmente envolver o setor financeiro. Como? Por exemplo, garantindo cidadania financeira e microcrédito para vítimas de trabalho escravo poderem recomeçar a sua vida, ou poder garantir recursos para lugares onde potencialmente as pessoas podem se tornar escravas, de forma que elas tenham autonomia financeira e não precisem ir atrás de empregos ruins. De proteção e de reinserção, exatamente. Né, desses ou seja, trabalhadores. Isso sem cobrar juros, ou com juros que sejam muito, muito pequenos e sem nenhuma necessidade de garantias, etc., como é o microcrédito inventado pelo professor Yunus, ganhador do Prêmio Nobel, que inclusive ele é um dos participantes dessa comissão. Então, a gente acha que o setor financeiro, que ganha tanto, ele pode, na verdade, olhar para o outro lado da sociedade e apoiar da moeda, exatamente, né, esses grupos, né, reduzindo assim o trabalho escravo. Leonardo Sakamoto, muito obrigada por participar da entrevista. Eu que agradeço. E aí, gostou? Quer ver de novo esse programa? Quer ver os outros da temporada? Futura Play. Até a próxima!